seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. Meu nome é Regina Scanferla, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. Seja muito bem-vinda, Thaisa, seja muito bem-vinda. E o tema de hoje é: o empreendedor que pensa assim afunda a empresa. Que coisa feia! Mas eu vou contar para você o que é que a pessoa tem na cabeça. Se você é empreendedor, atenção, atenção. Tem empreendedor que monta a empresa e aí ele tá lá trabalhando, a empresa dele é ótima, maravilha, montou, é a melhor do mercado e ele, eu sou bom, meu negócio eu sou bom em tudo, eu não preciso fazer muita coisa porque o pessoal gosta de mim, então só de gostar de mim já tá ótimo. Pensa na loucura que é. Pensa. Seja bem-vindo, Ailton. Então, você pensa assim? Que você é o bom, que tudo que você faz tá certo. Se você pensa assim, fica atento aqui, que eu vou te falar que não é bem por aí. Talvez você esteja redondamente enganado. O jeito de pensar não é esse. E por que é que eu tô falando isso? Porque eu já falei aqui para vocês que eu estou prestando consultoria para uma empresa. E tudo o que eu levo para a pessoa, ela sempre dá um jeitinho de falar assim: minha empresa não precisa disso. Não, mas eu sou pequenininha, não preciso disso. Para que pensar assim, né? Aqui é difícil, o pessoal não tem jeito. Então, foi por isso que eu trouxe esse tema aqui. Porque assim, com a experiência que a gente vai adquirindo, é que a gente vai tendo ideias para conversar com a audiência do coração. E aí, você pensa desse jeito? Precisa estar atento. Por quê? Porque ninguém é o bam no mercado. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem alguma coisa para aprender. Sempre pode pegar ideia de um, pegar ideia de outro, não é? Porque às vezes é uma coisa que hoje você não tem necessidade na sua empresa, mas futuramente você pode ter, né? Eu falo assim, por exemplo, de gestão de riscos. Aí, tem gente que fala assim: pra que fazer isso? O que é gestão de riscos? Gestão de riscos, antes de falar pra quê, né? Deixa eu contar o que é gestão de riscos. É você fazer uma gestão, você tomar conta, né? De uma parte da sua empresa que cuida dos riscos. Não é risco de papel que você vai lá com a caneta e faz um risco. Não é esse risco que eu tô falando, tá? É risco de quebrar, por exemplo. É risco de inadimplência. É risco de ter que fechar as portas, tá? Então, se você é aquele tipo de empreendedor que não pensou, quando as notícias saíram lá do outro lado do mundo, falando de todos os problemas que estavam acontecendo, tal, e que você olhou e falou: é longe, imagine, aqui não vai chegar. Com o mundo globalizado, tem gente que não pensou nisso. E as pessoas que pensaram nisso já correram para implantar o serviço online. E quem não implantou o serviço online, o que aconteceu? Entrou em depressão, né? Olha, fiquei triste essa semana, porque o restaurante, essa semana passada, né? Semana passada, o restaurante que eu compro os comes aqui pro apartamento, de vez em quando, porque eu tô cozinhando também.
mas assim como eu tô, muita gente tá, né? E esse restaurante fechou, não vai mais atender. Ou seja, é um lugar a menos para eu ir. Mas só que não é só pensando no cliente, né? É um lugar a menos para o cliente consumir. É um trabalho a menos para aquele grupo de pessoas que trabalhava lá, que não estão mais trabalhando, se ele fechou a empresa. É mais um desempregado, porque daí ele passa a ser um desempregado, né? Porque ele não está trabalhando. E provavelmente é mais um consumidor de faixa preta em farmácia. Por quê? Porque a pessoa, para fechar uma empresa, não é uma coisa assim, ah, tudo bem, vou fechar. Fecha aqui hoje, amanhã eu abro em outro lugar. Não é assim. Eu conheço o dono e ele não estava bem. Ele estava em depressão. Isso não é fácil, não é verdade? Eu não sei como que tá fora do Brasil aí a situação. Hein, Thaisa? Me conta aí, como que tá o comércio aí? O pessoal pensou que o problema ia chegar por aí? Aqui alguns pensaram, alguns não. E aí, quem não pensou, e dá ideia para esse dono de restaurante, por exemplo, eu dei várias. Por enquanto aberto, tudo aberto, que beleza. Eu achei que estava fechado. Aqui tá tudo. A minha cidade tá só supermercado e lojas de produtos essenciais, assim, farmácia, algum empório que vende comida mesmo, né? Eles estão funcionando. Mas restaurante, fechado. Só delivery. E loja de roupa, eu tenho uma amiga que ela tá lá fechada, vendendo pelo WhatsApp para um ou para outro, aguardando os acontecimentos. Então, a gente precisa estar sempre antenado, né? E aí, quando eu falo, faça a gestão de riscos. O que é fazer a gestão de riscos? É você avaliar o cenário. O cenário é o quê? O que está acontecendo na cidade do lado? O que está acontecendo no país do lado? O que está acontecendo do outro lado do mundo? Né? Além disso, ficar atento às leis. Por quê? Porque as leis mudam e de repente você está fora da lei e pode levar uma multa, né? Então, são alguns detalhes que o empreendedor precisa estar antenado. Não é achar que a minha empresa não vai ter problema nunca, não vai ter problema nunca. Aquele funcionário é ótimo. Eu falo sempre do meu tio aqui, porque é uma coisa assim, da bondade dele de confiar nas pessoas. Mas nem todo mundo é confiável. Então, ele, quando a empresa dele estava bombando, nossa, que beleza, né? Todo mundo é amigo. A hora que foi lá, lacraram a empresa dele, cadê os amigos aí, né? Funcionário ficou desempregado, né? Mas, fazer o quê? E tá lá, meu tio vendeu a farmácia, tudo. Ele tinha 4 farmácias, uma ele tinha sociedade e ele conseguiu vender a farmácia. Então, ficou bom o negócio, né? Quer dizer, mais ou menos. Ele teve que mudar de área. Pois é, de confiar nas pessoas, de não negociar, não fazer bons negócios, não negociar, mas não fazer bons negócios, não ter uma visão de futuro. Eu falo aqui nas minhas lives, eu sempre falo aqui nas minhas lives que o empreendedor precisa ter aquela visão de futuro. Visão de futuro por quê? Onde ele quer chegar com a empresa? E ele está indo para esse caminho? Ele quer chegar a ter uma super empresa grandona ou ele quer só continuar naquilo mesmo? Ele quer vender a empresa lá na frente? O que ele quer fazer? A empresa uma hora, né? Ou ele fecha, ou ele vende, ou ele abandona, né? Tem gente que está abandonando a empresa. Olha, tem uma loja aqui em Bragança, eu não lembro quem foi. A nora da minha faxineira. Tava trabalhando numa loja e aí eles deram
por conta desse problema de isolamento, eles deram férias para o pessoal. Férias ou dispensaram, não sei. E aguardando a liberação da prefeitura para abrir o negócio. O que foi que aconteceu? Um dia lá, a gerente da loja recebeu uma ligação de uma cliente. Vocês não vão mais trabalhar? Vamos, a gente só tá esperando, né, a prefeitura liberar pra gente voltar a trabalhar. Olha, porque eu acabei de passar aqui na frente e estão limpando a loja. Não tem, estão tirando tudo. A gerente ligou pro dono da empresa, perguntando o que aconteceu. Ah, nós não vamos mais funcionar aí. É simplesmente isso. Ou seja, a nora da minha faxineira, ela está sem a carteira de trabalho, porque ela estava trabalhando há pouco tempo lá, acho que 3 meses, e aí a carteira estava com eles. Pouco tempo de trabalho, a carteira estava com eles. Olha, dor de cabeça. E eles simplesmente não deram satisfação nem pro gerente, nem pro funcionário, para ninguém. Fecharam as portas e paciência. Azar de quem tá aí. Você acha que isso é coisa que se faça? Eu acho que isso não é honesto com a pessoa que tá trabalhando lá, né? Afinal de contas, pelo menos devolvesse a carteira e falasse que não ia mais abrir. Não, vai às escondidas, fecha a porta e leva todas as coisas embora. Vê se isso é coisa que se faça. Não é, né? Você que não seja assim, hein, empreendedor? Seja uma pessoa justa. Nada de fechar sua empresa, sumir, desaparecer e o pessoal só saber depois que não tem mais nada no lugar, né? Então, empreendedor precisa sempre ter transparência. Ele sabe muita coisa? Sabe. Mas ele não sabe tudo, não é verdade? Se ele tem o costume de desprezar o funcionário, não sabe nada, não sabe nada. O que acontece? O funcionário tá ganhando o salário dele? Tá. Ah, eu não sei nada. Ele faz. Ele sabe fazer, eu não sei. Eu já tentei, ele não aprova nada. Ah, tem que ser do jeito dele. E eu já tentei de um jeito, de outro. Igualzinho do jeito que ele quer, não sai. Então, ele que faça. Eu fico aqui esperando dia 30. Dia 30 não, quinto dia útil, né? Quando eu trabalhava, eu tinha adiantamento e tinha o pagamento do final do mês. Então, era dia 15, dia 30. Então, eu falava assim, espera dia 15, dia 30, tudo certo. Só que tem empresas que não têm adiantamento. E tem empresas que a grande maioria, pelo menos aqui na minha cidade, paga no quinto dia útil. Então, vou esperar o quinto dia útil, vai que entrar a grana lá, vai. Então, tá bom. É isso que eu quero. Não tem desafio, não tem nada, né? Por quê? Porque nada do que ele faz serve, né? Então ele tá lá. E para o empreendedor também ficar demitindo, às vezes é mais caro, né? Ou seja, eu não sei onde esse empreendedor quer chegar. Mas são umas coisas que o empreendedor precisa estar atento. Não é se achar o bam. Ele tem coisa que ele pode aprender e mesmo o empregado pode ensinar coisa para ele. Porque, por exemplo, o empregado atende todos os clientes. E o patrão, o empregador, o empreendedor, no caso, ele fica lá resolvendo uma coisa, resolvendo outra, vai pra rua resolver uma coisa, vai no contador, vai no advogado, vai fazer compra e vai fazer as coisas fora. E o empregado tá lá atendendo o cliente. Quem mais sabe de cliente do que esse empregado? Pelo menos os clientes desta empresa específica. É quem tá lá atendendo o cliente o dia inteiro, não é verdade? Agora, o dono da empresa sabe atender cliente? Sabe, mas ele sabe o que o cliente quer exatamente? Será que ele sabe? Se ele tá ali com o cliente no dia a dia, tal, é bem possível que ele saiba. Mas, caso contrário, eu acho que o empregado sabe mais do que ele. E eu vou falar pra você, na carteira de trabalho é empregado e empregador. Então, eu falo empregado, tá? Não me levem a mal, porque isso daí é legislação e não sou eu que decidi.
Tá certo? Porque tem gente que fala, não, empregado é muito grosseiro. Não é grosseiro, tá na carteira de trabalho da pessoa. Empregado, empregador. Então, vamos pelo que consta na CLT. Tá certo? Então, e você? Pensa assim também? Eu sou todo poderoso, eu sei tudo. Pois é, se você pensa assim, então reveja os seus conceitos. Por quê? Porque eu já falei. É possível que você esteja fazendo atividades operacionais, porque você tem o operacional lá que não serve para nada, não é verdade? Então, se o operacional não serve para nada, você vai lá e faz, e aí você fica sobrecarregado. E quando você fica sobrecarregado, o que acontece? Você fica estressado, você chega em casa cansado ou cansada, né? Chega em casa cansado e tem outras coisas. Você briga com a família, você acaba ficando doente, porque o estresse, ele causa doenças, né? Já é uma doença, né? Um dia você ficar bravo com alguma coisa, tudo bem. Todo dia, vai ver o que é isso, não é verdade? Tem que ver. Então, sempre esteja atento. Não queira ser aquele que sabe tudo. Você sabe muita coisa, mas tudo, eu acredito que não. Posso estar enganada, mas eu acho que não. Ai, ai, então. E aí? Você conhece algum empreendedor que se acha o bam, bam, bam? Eu sei tudo, meus funcionários não sabem nada. Eu não sei, mas olha, aqui, eu não vou nem falar nome, tá? Aqui em Bragança, tem empreendedor que se acha... Eu tenho uma amiga pessoal minha, que ela fala que se ela na loja não vende nada. Ela é vendedora, ela não é a dona da loja. É, fazer o quê, né? Fazer o quê? E eu falo aqui, o empreendedor, quando ele vai contratar alguém, ele não pode simplesmente chegar e contratar a primeira pessoa que aparece. Eu falei a semana passada, eu falo sempre aqui. Mesmo porque aquele livro que eu falei pra vocês que eu estou lendo, Vá e Vença, também comenta dessas coisas. E eu assisti a palestra do Rodrigo Pimentel. E assim, quando você vai contratar alguém, você teoricamente já contratou a pessoa que você queria, né? Se você contratou a pessoa certa, se você contratou a pessoa errada, já não sei. Mas é aquela pessoa que você contratou, então você confia naquela pessoa, não é verdade? Se você não confia, por que você contratou? Ela com certeza está procurando emprego, achou o emprego, é ali que ela vai trabalhar. Vai dar o melhor dela, ou vai dar o menos melhor, ou o pior. Tudo vai depender do líder, do gestor, do empreendedor, certo? E é verdade isso. É assim, eu falo que a responsabilidade da minha empresa é minha, não é do outro, é minha responsabilidade. Então eu tenho que saber como eu vou fazer a gestão da minha empresa para eu não precisar ficar na operação, certo? Então, se eu vou contratar alguém, como é que eu vou contratar esse alguém? Eu vou pegar qualquer pessoa? Ou vou fazer um processo de seleção? Tem que avaliar o que é que eu quero. Eu quero uma pessoa que esteja alinhada com os meus valores, a minha missão, a minha visão. Se eu estou alinhada a isso, beleza. A pessoa, se eu estou alinhada, se a pessoa está alinhada, porque eu determinei o que vai ser na minha empresa. Porque eu estou sozinha, né? Então, a minha empresa, por enquanto, né, é do jeito que eu quero. Quando eu tiver meus funcionários, o que vai acontecer? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu vou conversar muito com eles, porque foi assim que eu aprendi. E eu aprendi e quero fazer assim porque eu vi que assim dá certo. A empresa onde eu trabalhei, ela era terrível. Assim, não é que terrível, era uma grande empresa.
Mas a empresa, ela é dividida em unidades de negócio. E lá em São Paulo, a central nossa fica em São Paulo. A central da empresa aqui de Bragança fica em São Paulo, na Zona Norte. E a Zona Norte tem as unidades de negócio, são Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e mais as unidades de apoio, né? Que cuida das represas de água, que cuida das estações de tratamento de esgoto, né? E tem outras, a parte de manutenção e tudo isso são unidades de negócio distintas. Das unidades onde entrava dinheiro, por quê que eu falo que entrava dinheiro? Porque quem faz manutenção não entra dinheiro, só tem despesa, não tem entrada, né? A parte de represa, a mesma coisa, não entra dinheiro na represa. Onde entra dinheiro? Onde tem o serviço operacional ali do dia a dia, de ligação de água, ligação de esgoto, é ali que faz entrar dinheiro para a empresa. E assim, tem 5, né, unidades de negócio que entram dinheiro da região metropolitana de São Paulo, que é a Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. De todas essas, a Norte era a pior. A gente falava que a gente era o patinho feio da empresa. Porque, assim, o interior tem a grana que entra? Tem, mas não tem nem comparação com São Paulo, não desmerecendo o interior, eles têm o valor deles, mas em questão de grana, a grana mesmo entra de São Paulo, afinal de contas, é a maior cidade do Brasil, né? Então, não tem como uma outra cidade ter um faturamento como esse, né? E aí, a Norte era o patinho feio. E quando ela implantou essa metodologia que eu ensino aqui nas minhas lives, eu ensino como faz uma coisa, como faz outra, como lida com pessoas, como lida com fornecedores, como lida com as partes interessadas, os clientes e tudo. Então, quando ela começou a trabalhar desse jeito, os resultados dela, elas deixaram de ser o patinho, a Norte deixou de ser o patinho feio da Sabesp, né, que é a empresa onde eu trabalhei, que eu falo sempre aqui, que faz o tratamento de água e esgoto de 366 municípios no estado de São Paulo. Então, a Norte era o patinho feio, ela passou a ser a top, ganhou prêmios, foi assim, e os funcionários todos unidos, um ajudando o outro, um querendo que o outro progrida, porque ele sabe que o outro progredindo, ele vai ter um lucro também, né? Eu brinco aqui, eu falo, dê dinheiro para esse povo trabalhar, dê participação nos lucros não, nos resultados, os lucros não. Pague participação nos resultados da empresa, faça reuniões frequentes. Por que eu falo isso? Porque eu vi isso acontecer numa empresa estatal, onde a pessoa está ali trabalhando. Se ela trabalhar bem ou se ela trabalhar mal, tanto faz, porque o salário dela vai chegar do mesmo jeito. Demitir é difícil numa empresa dessa. Difícil. Ela não estando ali, ela estando na média, ela tá bem. Ela tá bem ali nessa empresa. E aí, eu vi com os meus próprios olhos, e eu trabalhei para isso também, para que a empresa tivesse bons resultados, lucro, que fosse competitiva. E quando nós ganhamos o prêmio, a gente ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade e o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento nível 4, que é de 1000 pontos, tá? É toda aquela divisão e tal. Nós fomos os únicos que ganhamos os dois ao mesmo tempo. As outras ou ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade ou ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento. Os dois prêmios, quem ganhou? A Norte. Então, para quem era a pior, pensa que beleza que foi, né? Foi uma experiência incrível. E eu, como gosto muito dessa coisa de qualidade, de gestão de qualidade, de cuidar das coisas, então eu saía nos lucros, né? Porque assim, de clientes eu não participava muito das coisas
Participei uma época, mas depois passou para outra pessoa. E quando começaram a surgir essas coisas de workshop, essas coisas de clientes, quem ia não era mais eu, né? Seria eu se eu estivesse trabalhando com os clientes direto. Mas eu trabalhava com o cliente, mas não era responsável pela gestão dos clientes. Então, a pessoa que estava trabalhando com gestão de clientes, quando tinha algum workshop, alguma coisa, ela ganhava e ia. E quando teve a premiação do Prêmio Nacional da Qualidade e do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento, eu que fui. Fiquei feliz. Não é querer falar que eu sou a bambambam, como eu falei já pra vocês, é que eu não sou bambambam, coisa nenhuma. Eu fazia a minha parte, eu dava o meu melhor. E é lógico que quando a gente ganha prêmio, todo mundo em conjunto, a gente, né, as pessoas precisam ter um reconhecimento. Por quê? Porque precisa ter reconhecimento. Porque, olha, o que aconteceu? Eu vou abrir meu coração aqui pra vocês, tá? Quando eu participei como coordenadora do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento na Sabesp aqui em Bragança Paulista, eu cuidei de tudo, eu trabalhava até 10 horas da noite, eu fiz aquele relatório, Ai, gente, eu trabalhei muito pra gente ganhar esse prêmio, muito. E a gente ganhou. E, infelizmente, nem tudo nessa vida é perfeito, né? Então, o gerente novo, os gerentes, né, eles eram novos ali, alguns estavam há um ano, alguns estavam há alguns meses e um tinha recém-chegado quando a gente ganhou o prêmio. E aí, teve um probleminha lá, tal, ele falou assim, não, vou fazer sorteio, então. Sabe o que eu falei pra ele? Pensa numa pessoa brava. Quando ele veio falar isso pra mim, vou fazer sorteio. Eu falei, tá, tudo bem. Pode fazer sorteio. Mas o ano que vem nós vamos entrar e você não conte comigo. Eu não mexo uma palha pra participar, tá? Por que eu falei isso? Porque eu trabalhei muito. Trabalhei até 10 horas da noite e eu não ia ter o reconhecimento. Sendo que quando tem evento de comunidade, a pessoa de comunidade vai. Tinha evento de clientes, a pessoa de clientes vai. E da qualidade, a pessoa da qualidade não vai? É que eu sou muito brava. Eu sou muito brava. Eu tenho essa cara de boazinha, mas não sou tão boazinha, não. Eu fico brava. Falei pra ele, eu falei, olha, tudo bem, você é o gerente, você decide. Só que o ano que vem não conte comigo, que eu não mexo uma palha. Arrume outra pessoa pra fazer o que eu fiz esse ano. Porque, olha, não é querer me vangloriar, mas eu trabalhava com isso, era a minha atividade. Trabalhar até tarde, pra mim, nunca foi problema e eu não ganhava hora extra. Mas eu nunca tive problema de trabalhar até tarde, nunca. A menos quando a minha mãe tava doente, óbvio, né? Porque a prioridade pra mim era a minha mãe na época, mas depois que minha mãe faleceu, era eu por mim. Então, se a empresa precisava, tava eu lá. Não tinha isso comigo. Eu tinha um foco, eu tinha a meta, eu ia lá e trabalhava pra gente cumprir. Então, um relatório grande que tinha que ser escrito entre todos, não era uma pessoa sozinha escrever um relatório. A pessoa de clientes escrevia a parte de clientes, a pessoa do RH escrevia a parte de pessoas. Os gestores, né, os gerentes, encarregados, eles escreveram a parte de estratégias, de liderança. E assim, a gente dividiu muito bem. E eu, como eu tinha experiência de fazer avaliação de empresas, o que eu fiz? Eu coordenei tudo. Então eu olhava o relatório, eu arrumava uma coisa, arrumava outra, verificava uma coisa, verificava outra. Eu fiz um belo de um trabalho, não é assim, eu fiz a minha obrigação, mas ficou muito bom. Modéstia à parte. E aí, o que aconteceu? Nós fomos melhores do que a outra unidade que participou do mesmo prêmio que a gente, da mesma premiação. E a outra unidade, eu falava assim, nossa, aquela unidade deve estar bem, né? Porque a minha amiga lá, ela fala super bem. E ela vai lá na empresa, eu sou mais quietinha. Ela dá palestra, ela isso, ela aquilo. E é minha amiga, eu adoro ela. Mas quando saiu o resultado que a gestora da qualidade geralzona lá falou, Regina, você quietinha aí, né? Mas você foi melhor do que a outra cidade?
Eu falei, o quê? Fiquei feliz, né? A minha cara, até hoje eu dou risada, mas assim... ela também foi super bem, também ganhou o prêmio, mas pra mim, que sou uma pessoa assim meio que competitiva, na minha, eu vou trabalhando quieta, mas eu dou o meu melhor, não que eu fique lá, porque eu tô melhor, porque eu não tô melhor, não sei o quê. Depois, eu tive que escutar ainda que não foi justo que o moço, que o senhor que veio fazer a avaliação na nossa unidade, ele é muito bonzinho, vai olhar o relatório. Enfim, né? As pessoas, quando sabem como é feita uma avaliação, elas têm que trabalhar nesse sentido, né? Não é simplesmente faz aqui de qualquer jeito, de outro jeito. Não que eles fizessem de qualquer jeito, eles fizeram o que eles faziam e escreveram do jeito que eles achavam. E a minha unidade fez do jeito que a gente fazia e escrevemos do jeito que a gente, do jeito que a gente faz. Só que, sabendo o que é visto pelos avaliadores, eu já, olha, tá faltando tal coisa. Aqui, como que é que a gente faz? É assim? Então escreve aí que a gente faz assim. Ali, o que tá faltando? Tá faltando tal coisa aqui. Tal pergunta não foi respondida. Precisa responder. Então, são coisinhas, detalhes, né? E aí, eu não fiquei me achando, tá? Eu falo pro empreendedor, não fique se achando. Eu não fiquei me achando. É lógico, é uma alegria, né? Ganhar um prêmio, ser reconhecida. É muita alegria. Pra mim, imagina, eu adoro palco, eu falo, eu brinco, adoro um palco. Mas é uma coisa assim que deixa o funcionário feliz, né? E assim, o gerente me ouviu. Ele não foi aqui, não, eu tô gerente agora, eu decido, vai ser assim. Meio que ele foi prensado na parede, porque, né, no ano seguinte ele ia querer participar do prêmio. E aí ele tinha que treinar outra pessoa para aprender a fazer tudo, né? Então ele meio que colocou assim o pessoal, gente, vocês concordam que a Regina vá? Todo mundo levantou a mão. Falei, ai, que bom, né, gente? Porque, né, trabalhei, né, pra gente conseguir ganhar esse prêmio, eu trabalhei muito. Enfim, empreendedor, fica atento com os seus pensamentos paralisantes, com os seus sabotadores. Eu já fiz live aqui falando dos sabotadores. Se você não lembra, dá uma olhada lá. No meu IGTV tá lá, que eu não tirei nada. Todas as minhas lives estão liberadas no público. Quem quiser olhar, vai lá e olha, eu não tirei, tá? E também tem as lives que estão no YouTube. Essa daqui, por exemplo, vai entrar no YouTube amanhã, 5 da tarde. Eu vou editar, vou acertar uns detalhes e vou colocar lá no YouTube. Então, se você quer assistir ou se você acha que que é importante esse conteúdo, que vai ajudar algum amigo seu, então, o aviãozinho aí, compartilha com os seus amigos que você acha que pode ajudar. Assim você ajuda o seu amigo e ajuda a sua amiga aqui também. Tá certo? Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Pensa no que eu falei, tá certo? De o sabotador. Porque aquele hiperrealizador, que eu já falei aqui e eu vou falar, o sabotador é aquele que te sabota. E eu falo sempre que a gente tem os sabotadores que não são a gente, eles enganam que são a gente. A gente tem que ficar atento para que ele não sabote a gente, tá? E eu acho que eu vou ler esse livro de novo para o pessoal. Tô achando que eu vou ler esse livro de novo. Depois que eu terminar, vai e vença, né? Porque eu já li uma vez e agora eu tô relendo. E é bom a gente fazer umas avaliações, né? Rever alguns livros. Eu tenho vários para ler aqui. Mas aquele eu li uma vez só. Pode ser que eu leia ele, eu gosto daquela leitura, ela é muito boa. E quem sabe, né? Inclusive os sabotadores, eu falei uma live inteira dos sabotadores. Tá tudo liberado lá no meu YouTube e no meu IGTV. Tá certo? Quero agradecer de coração a sua presença aqui na minha live. Deus te abençoe muito. Muito obrigada.
E a gente se fala na segunda-feira, tá bom? Vou trazer um tema ótimo pra você. Eu espero que você tenha gostado desse tema de hoje. Eu nem perguntei. Curtiu? Você curtiu o meu tema? Conta pra mim aí nos comentários se você gostou. Se você tem alguma dúvida, por favor, coloca aí no comentário também, tá certo? Que eu vou ver o seu comentário. Então, eu sei que demora um tempinho pra aparecer aqui, né? Quando eu fiz a pergunta pra Thaisa, como que tá aí? A Thaisa mora na Argentina. E aí, top, obrigada! Até chegar o por enquanto aberto, demorou. Eu falei, então acho que vai chegar aqui a resposta. Muito obrigada pela sua presença. Ó, um coração pra você. Fica com Deus, um beijo e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!